gente resolveu oficializar essas nossas conversas nesse programa Que não tem nome ainda. Agora tem, mas enquanto a gente tava gravando não tinha. É. E nesse primeiro vídeo, o que a gente vai falar é sobre referências. Referências e repertório, que a gente acredita piamente que é a base de muita coisa. Então, quando a gente vai falar de estilo, de descobrir seu estilo, de se expressar visualmente, né, através das escolhas que você faz. Eu acho que assim, até para fazer um trabalho de comunicação, a pessoa que quer ser influencer, a pessoa que quer se comunicar de alguma maneira, tudo começa a partir das coisas que ela sabe, das coisas que ela viu e que não necessariamente tem a ver com um acesso muito privado, muito restrito. Não tem a ver nem com acesso e nem com dinheiro. Você pode pesquisar qualquer coisa, você pode saber sobre qualquer assunto, você pode ver tudo que já existiu no mundo. Então, a gente tem uma vivência muito privilegiada por ter trabalhado na Vogue por muitos anos, então a gente viu muita coisa, a gente foi muito evento, foi muito desfile, né? Por estar nesse lugar, você acaba estando exposto a muitas coisas. Respirando esse ar, né, que é muito rico de informação, né? E o nosso trabalho exige que a gente saiba coisas. Por exemplo, o que era a moda em cada década, quem é o estilista que faz o quê. A gente precisa saber isso para poder fazer nosso trabalho. O que a gente tem que ter, na verdade, é o interesse e saber para onde canalizar a nossa atenção, né? Então, eu vou começar dando um exemplo de uma pessoa que trabalhou com a gente na Vogue lá atrás, tipo 2008, que era um menino super talentoso, que não fez as viagens, não viu a mãe vestida daquele jeito, mas ele tinha um tal interesse na moda que ele chegou já sabendo de que forma ele gostaria de se comunicar, mas muito porque as referências que ele tinha eram as referências certas de alguém que leu todas as revistas, né, que devorou ali todo aquele conteúdo que ele tinha à disposição. Às vezes a pessoa tem muito acesso e muita possibilidade e não consegue absorver o que quem não tem consegue só porque tem o interesse. Exatamente. A primeira dica, olhar para além do ambiente que você está falando. Então, o meu assunto principal, por exemplo, sempre foi maquiagem, mas eu não só olhei para a maquiagem e o mundo da beleza. Eu sempre olhei muito para moda, eu sempre gostei muito de arte. Então, você nunca sabe de onde vai vir a referência, o repertório e a inspiração. Então, você tem que o tempo inteiro estar olhando, atento. E eu acho que o tempo ele é limitado. Então, por exemplo, você tem, digamos, 1 hora no seu dia, que é a hora que você vai ficar olhando o Instagram. Você pode ver coisa boa, você pode ver coisa ruim. Então, eu procuro treinar meu algoritmo pra me mostrar coisas boas. E aí, quando eu abro ali o meu Explore, eu vejo várias coisas bonitas que caem no meu colo, porque eu treinei o algoritmo pra isso. Poderia ser um monte de fofoca aleatória de coisa do Instagram, mas eu treino meu algoritmo, porque eu não quero usar esse tempo, que é precioso, para ver coisa ruim. Porque a ferramenta funciona bem, mas ela pode só te fornecer, se você treinar ela mal, ela vai te fornecer coisas que não constroem. Quando eu não tinha Instagram, né, assim, eu não acho que para você conhecer moda, você precisa estudar só moda e ir atrás de moda. Quem faz moda olha para arte, quem faz moda olha para literatura, quem faz moda entende de música, quem quer pertencer a esse lugar, precisa olhar para essas outras coisas, também precisa ter esse interesse genuíno. E também não é só porque, não, mas todo mundo vai, então deixa eu ir nessa exposição também. Você tem que, de fato, tirar alguma coisa daquilo que você está vendo. Né? E você pode ter certeza que quem faz moda de verdade, não roupinha aqui e ali, entende mais de arte do que de moda, muitas vezes. Às vezes você está vendo uma coisa, você não sabe em que momento aquilo vai ser um repertório para você. É assim, ficar constantemente vendo coisa, lendo sobre, aprendendo, estudando, porque em algum momento aquilo você vai falar, nossa, isso aqui agora eu entendi isso aqui com aqui, porque você vai juntar os pontos de coisas que você já tinha. Então, é como se fosse uma mala, é uma caixa de ferramentas. Você vai construindo um HD. Você vai construindo um HD de referências, em alguma hora essa referência vai ser útil para você e você nem vai saber de onde ela veio. A Vicky falando isso, né? Nossas conversas aqui, elas são sem roteiro, vocês vão perceber. A gente traz o tema e vai falando sobre isso. Ela falando me fez lembrar do meu primeiro estágio na vida, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade de arquitetura e urbanismo no Mackenzie, que foi no estúdio dos Irmãos Campana. Nossa, eu nunca soube que você fez estágio lá. Pois é, eu fiquei 6 meses só.
E foi assim, realmente uma primeira experiência que eu tive com esse mundo do design, da arte e tal. E eu vi coisas que eu nunca esqueci. Eu nunca pensei em desenhar móvel, né? Eu nem trabalhei com arquitetura nem um dia da vida, mas eu ficava enrolando as coisas. É assim, não é que eu ficava no computador, eu ficava de fato fazendo aqueles objetos. E é tudo assim, canudo enrolado, a minhoquinha do não sei o quê, a corda, era isso que eu fazia. E um dia ele virou pra mim e falou assim, eu tinha que fazer os sushis. Eles têm uma cadeira que chama cadeira sushi, que são fitinhas de EVA, e aí você vai enrolando uma na outra, assim, circularmente, isso vira um sushi. Gente. E aí um sushi do lado do outro forma a cadeira. E ele achou que eu tava enrolando de um jeito meio básico. E ele virou e falou, enrola dessa outra maneira, tenta misturar mais os elementos que você tá vendo aqui, pra isso ficar mais sofisticado. Aí eu pensei assim, se esse homem tá vendo sofisticação na maneira de enrolar um sushi de EVA, e de fato isso é arte, eu vou começar a ver sofisticação em todos os lugares. E aí eu percebi que tudo pode ser muito sofisticado se você colocar um trabalho intelectual mais sofisticado em cima de tudo. Nossa, Não é? amei! Muito legal. Mas assim, se eu não tivesse tido contato com cabeças muito interessantes, eu não ia olhar para os lugares certos, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais interessada em literatura, em arte do que fui um dia. Eu nem tinha maturidade para entender o que era uma obra de arte, uma exposição. E hoje em dia, nossa, eu leio textos de exposições que me emocionam muito mais do que um desfile. E eu acho que é uma coisa de você ir desenvolvendo uma sensibilidade, né? É uma sensibilidade para captar essas sofisticações. E aí você começa a entender por que que isso aqui é mais sofisticado do que isso aqui. Né? Isso exige uma sensibilidade e exige uma compreensão e um repertório. Então, eu acho que esse exercício ele é constante. E aí, trazendo para o que a gente vai falar majoritariamente, né, que é estilo pessoal, eu acho que você consegue construir o seu estilo com muito mais solidez quando você tem esse embasamento, né? E aí, de novo, isso não tem a ver com você trabalhar com moda ou não tem a ver com você ter ido no desfile ou não, né? Tudo tá disponível pra gente hoje em dia, assim. Então, é estudar e aprender. Tem que ter essa curiosidade também, porque se não tiver, não é todo mundo que precisa ter. Exato. Vai fazer outra coisa também. Tipo, você tem que gostar disso. Você tem que ter um prazer interno de aprender sobre coisas que são imateriais, são conceitos, que é uma coisa que a gente gosta, a gente aprecia, né? A gente ouve alguém falando sobre o seu trabalho artístico e é maravilhoso, né? E você acha aquilo maravilhoso, né? Se você não alcançar isso porque você é uma pessoa mais racional, né? Tudo bem também. Tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Mas é engraçado, porque quanto mais você sabe, mais você entende, né? Então, uma pessoa que não gosta de moda, não acompanha, etc. Vamos chamar de um leigo nesse ambiente. Vai num desfile, não vai entender. A pessoa fala assim, isso é bonito, isso é feio. Ah, eu usaria, eu não usaria. Não é Não é sobre isso. Não é isso. Só que, e tudo bem, eu tô falando que o leigo não tem nenhuma obrigação de entender. Mas não é mais interessante se você se abrir para entender aquilo lá, indo além da superfície do é feio, é bonito? A arte é a mesma coisa. Nossa, isso é arte? Né? Ah, Cacá, isso não é arte. O que é arte? Tá bom, não entendo dessas coisas. Mas se você for entender, você vai ver que tem um motivo para ser daquele jeito. Você tem que ter o interesse de ler, Tem que né? ter o interesse. De abrir sua cabeça para um outro entendimento que é diferente do seu, né? E aí, a partir do momento que você faz essa sinapse nesse lugar, você faz uma outra sinapse em outro lugar. Se eu não tivesse estudado arquitetura, eu não ia conseguir entender moda. Não ia. Mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Quando você entra na faculdade de arquitetura e urbanismo, que você não vai... Estamos falando das matérias teóricas, porque as matérias práticas, essas eu nem lembro como foram, porque eu não estava presente. Eu estava presente de corpo, mas eu não estava emocionalmente presente, porque eu não tinha a menor condição de fazer uma conta de cálculo de resistência de material, por exemplo. Mas, nas aulas de teoria, que eram super interessantes e super cabeçudas, a gente entendia por que um arquiteto fazia... Se ele tivesse todas as possibilidades do mundo, por que ele construía uma casa ou desenhava uma casa daquele jeito? Para onde que ela estava voltada? O que ele queria dizer com aquela passagem? Por que aquela abertura era assim e não assado?
Tudo tem um porquê. Porque a hora que você vai colocar a sua mão em alguma coisa, você tem que embasar de alguma maneira. E o embasamento de um arquiteto é uma coisa perfeita, de um bom arquiteto é uma coisa perfeita, sublime, quase divina, sabe? É muito artístico. Então, como eu entendi como esses arquitetos pensavam, e eu percebi que eu não seria jamais nada parecido com isso, eu levei minha atenção para a moda. E eu entendi que quem faz moda direito pensa exatamente desse jeito. Então, assim, por que fazer um comprimento de saia desse jeito ou daquele? Usar essa cor e não aquela? Por que essa silhueta e não aquela? Esse botão tem que ter esse embasamento também. Né? E isso só é possível entender quando você tem a referência. Totalmente. E quando você vai a fundo, né, naquele assunto. Não precisa ser tão a fundo, mas você vai um pouco além do não sei sobre esse assunto para me interesso por isso, quero entender um pouco. Assim, tem muita coisa bonita que você pode acessar e você não precisa possuir aquilo. É fazer as escolhas certas para todas as coisas que você vai fazer. É comer nessa padaria ou nessa. Porque talvez essa tenha uma cara mais pretensiosa e aparentemente mais chique, mas essa é mais genuína. Tem muito isso também. Aquilo que aparenta ser mais legal, muitas vezes não tem o estofo de verdade necessário para ser legal. Sendo que aquilo que não tem essa pretensão, mas que traz uma originalidade, é mais interessante. Nossa, total, amei esse Eu aprendi muito isso com meu marido. Meu marido ele é bom disso. Que não é uma pessoa desse mundo, zero. Mas ele tem, assim, ele sabe dizer que às vezes eu escorrego e ele não. Tipo, tem algum exemplo assim? Ele não gosta de nada que é pretencioso. Assim, a pretensão é meio que o começo do fim, assim. É isso, ele gosta da padaria do bairro, que não tem a menor pretensão de ser nada, sabe? Sim. É melhor do que você comer um pão que alguém quis fazer que nem alguém faz na França, sabe? Que quer gourmetizar muito. Sei. Nossa, e eu amei, bom, esse raciocínio é maravilhoso e eu acho que esse exemplo é muito legal, porque de maneira nenhuma aqui a gente está falando sobre coisas elevadas, né? Não é assim, quando a gente fala de sofisticação, talvez possa trazer uma conotação que não é... De luxo, né? Não tem a ver com isso, não tem a ver, assim, a sofisticação ela pode estar em qualquer lugar, não tem a ver com ser mais luxo, mais rico, mais caro, não tem a ver com isso, tem muito a ver com a verdade daquilo lá e o que, né, aquilo se propõe. É que nem quando você viaja e aí tem nos lugares antigos, na Europa, né, muito mais antigos que aqui, que tem os lugares que são tradicionais e os que são pega turista. Eles não custam mais, não custa mais comer no lugar tradicional, né, do que no pega turista. Só que você tem que ter a sofisticação de entender que aquilo tem um porquê tá ali, tem um porquê ter aquela cara. Milão ensina muito isso pra gente. Milão, a gente já pirou muito nessas conversas em Milão, nos Fashion Weeks, porque... O talher que tá ali, ele tá ali há 100 anos, daquele jeito. Aquele logotipo no guardanapo tá assim há 100 anos. Ninguém quis mudar e ficar mais moderninho. Né? Eles sabem que eles têm tradição, eles não precisam inventar nada e eles acreditam naquilo, então é aquilo que eles colocam na mesa. E Milão é um lugar, e acho que isso também é uma outra coisa que a gente falou que não tem a ver com luxo, etc. E também não tem a ver com o óbvio. Porque você vai falar assim, Milão é uma cidade meio feia, uma cidade meio cinza. Não é óbvio o que é bonito ali, mas tá ali de um jeito muito, muito maravilhoso, para não falar um palavrão. Então... muitas vezes é a coisa do diamante do diamante bruto, né? Assim, você conseguir captar a beleza, e eu sempre dou esse exemplo quando eu falo entre São Paulo e Rio. É óbvio que o Rio é maravilhoso, assim, não tem o que falar, é a cidade mais linda do mundo. Mas aquela beleza, ela tá ali e ela é uma beleza óbvia. São Paulo, que eu acho que tem muitas semelhanças com Milão em vários aspectos, é uma cidade que você precisa olhar ali além da superfície para entender, para achar a coisa que é especial, para achar as joias do lugar. Então, e eu acho isso muito estimulante, eu acho isso muito mais interessante do que a coisa que tá entregue ali. A coisa que tá ali escancarada, né? Tem uma dica do Marcos. Dica do Marcos, boa, para entender
que é bom e o que não é. Ele vira e fala assim, isso não vai envelhecer bem. A gente escolhendo coisa aqui pra casa. Isso não vai envelhecer bem. Aquela casa não vai envelhecer bem. Ou seja, é bonito hoje, porque tá na moda, mas não vai envelhecer bem. Por quê? Porque o processo de pensamento não foi tão bom assim pra durar anos e anos e anos. Não Como tem tudo que é bom. Não tem a estrutura, o embasamento, Exatamente. a pessoa pensando em todos os detalhes de por que aquilo ficou daquele jeito, né? As coisas não nascem em geração espontânea, tem alguém fazendo, né? E no fim, assim, o que dura é o que, esteticamente, o que dura é o que é bem pensado. Até a próxima. Até o pessoal. próximo vídeo.